Olá, meus cumprimentos a todos. Vamos mais um vídeo? Então, hoje nós vamos trabalhar um texto do Caligares que tem como título A Técnica do Incentivo. E ele começa dizendo que não é preciso grandes conhecimentos para a gente saber a diferença que faz o incentivo nas nossas vidas. Vocês podem reparar, às vezes quando a gente está muito para baixo e uma pessoa vem e faz uma observação ainda mais negativa, a gente fica pior ainda. Mas se a pessoa vem e ressalta uma qualidade nossa, mesmo que isso não surja efeito imediato, mas mais cedo ou mais tarde a gente começa a se sentir valorizado. E o incentivo nada mais é do que a valorização das qualidades das pessoas. E todos nós temos qualidades. Podem não ser qualidades monumentais. Então, às vezes são pequenas coisinhas do nosso cotidiano que faz com que a gente se diferencie de outras pessoas, né? Então, o Caligares, nesse texto, ele vai apontar algumas técnicas do incentivo. E aí ele vai falar o seguinte: a técnica do incentivo consiste em elogiar as habilidades e os traços positivos do ou da companheiro ou companheira em toda e qualquer circunstância, a sós com ele, diante de terceiros, com a sua presença ou sem ela. Ele fala um monte de coisa aqui importante para a gente refletir. Então, olha só, habilidade. A pessoa pode ter habilidade, coisa simples, de fazer um arranjo, né, de bom gosto, se vestir bem, ou saber costurar, saber cozinhar. São habilidades, né? Saber qualquer coisinha, boba, por mais boba que seja, boba para nós, mas para ela é muito importante que aquilo seja notado, a gente saber que, poxa, a pessoa reconheceu, olha, eu fiz isso, né? E o outro reconheceu que eu faço isso bem feito. Porque, gente, às vezes o que é banal para mim não é banal para o outro. E o que é banal para o outro não é banal para mim. Quantas vezes a gente observa, ai, como é que eu gostaria, por exemplo, de saber andar de bicicleta? A pessoa que sabe andar de bicicleta pode achar que isso é a coisa mais simples do mundo. Mas e quem não sabe? Quem não desenvolveu a habilidade de se equilibrar em cima de uma bicicleta? Para ela, aquilo é uma grande aquisição. Então, eu estou citando o andar de bicicleta, mas pode ser qualquer coisa. A pessoa que sabe fazer um bordado, que sabe fazer uma barra numa calça, que sabe pregar um zíper, que sabe fazer a própria unha, né? Que sabe fazer um desenho, que tem uma letra bonita, ou que está se esforçando para ter uma letra legível, porque olha, o que tem gente que escreve que você não sabe o que a pessoa escreveu, porque a letra é totalmente ilegível. Então, quando a gente pega uma pessoa que tem uma letra bonita, dizer para ela, né? Nossa, sua letra é bonita, ou você escreve de uma forma que eu entendo o que você está escrevendo. E se a pessoa ainda não desenvolveu essa habilidade, a gente dizer, você tem um potencial para escrever de modo que quem vai ler o que você está escrevendo consiga ler. Porque para que a gente escreve, gente? Eu não escrevo para mim, eu escrevo para o outro. E aqui eu estou pensando, por exemplo, eu tenho uma conhecida, ela é médica. Gente, eu não consigo entender o que essa mulher escreve. Ela escreve de um jeito que fica parecendo grego. Então, essa pessoa precisa desenvolver a habilidade de escrever de uma forma legível. Porque, afinal de contas, quando ela vai fazer uma receita, eu tenho que saber o que ela escreveu, não é verdade? E as nossas crianças, a mesma coisa. Uma criança que está aprendendo a escrever, a gente deve dizer para ela, né? Nossa, olha só, a sua letrinha está ficando cada vez melhor. Porque a criança vai se sentir motivada a melhorar cada vez mais. Isso com coisas simples,
mas também com coisas maiores. Por exemplo, uma criança que guarda o seu brinquedinho, a gente deve elogiar, dizer, nossa, olha só, você guardou bem direitinho os seus brinquedos. É uma, é uma habilidade, a habilidade de manter as coisinhas dela em ordem. Então, incentivar, falar, reconhecer que a criança faz as coisas direitinho, faz com que ela, no dia seguinte, queira guardar o seu brinquedinho. E se ela não quiser, por algum motivo, voltar a incentivar. E que tal? Vamos lá, a mamãe ajuda você, o papai ajuda você, vamos fazer isso juntos? Porque a criança, ela com o tempo, ela vai adquirindo, isso vai se tornando uma rotina para ela, fazer essas coisas. Quer ver uma outra coisa que às vezes a gente não dá valor? A pessoa que vai tomar banho e deixa toda a roupa espalhada no banheiro. Vamos incentivá-la a juntar as roupas. Agora, como que a gente vai fazer isso? Não só falando para juntar, como também providenciando um local para aquela roupa que ela deixaria jogada, ela coloque no local adequado. E por aí vai. São muitas coisas que a gente pode, no dia a dia, incentivar o outro. Então, continuando aqui com o Caligares, ele fala assim, que isso, né, o incentivo, é então elogiar as habilidades e os traços positivos. Porque eu não vou elogiar o negativo. O negativo eu não vejo. Porque se eu começo a destacar o negativo, dali a pouquinho a pessoa fala, poxa, né, não enxerga nada de positivo em mim. Então eu preciso aprender a elogiar o que a pessoa tem de positivo. E aí ele vai dizer assim, o incentivo ele deve ser feito a sós com a pessoa, diante de terceiros, porque quando você elogia a pessoa, elogiar, tá? Não é criticar, elogiar. A pessoa fica satisfeita, nossa, olha só, né? Tá mostrando para o outro os pontos positivos que eu tenho. Na presença da pessoa ou sem a presença da pessoa. Tudo isso é muito importante que seja observado. Continua o Caligares. Fazê-lo, entretanto, com a maior sinceridade, visando ressaltar o que ele ou ela realmente tenha de melhor. Não é um incentivo falso, porque a gente sabe quando o outro está sendo falso. Mas é dizer que a pessoa, quando está sendo elogiada, que ela perceba, não, realmente eu mereço esse elogio. Tenha de melhor, ainda que se trate de pequenas virtudes domésticas, coisas do dia a dia. Por exemplo, varreu a casa, juntou o lixo, fez uma pequena contribuição na organização da casa, elogia. A pessoa vai saber que aquilo foi um elogio, um incentivo àquela conduta real. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, porque há muitos anos atrás, caiu nas minhas mãos um texto que eu nunca mais encontrei. Eu já pesquisei esse texto e eu acho assim ele fantástico, que é o elogio útil. O que é o elogio útil? É aquele elogio em que você, principalmente com criança, mas com adulto também serve, onde você elogia o que a pessoa fez de bom. Não é, por exemplo, dizer assim, ai, você é tão bonzinho, ai, como você é um anjo. Isso não é um elogio útil, né? Porque você está... O que você está elogiando? Ninguém é anjo, ninguém é bonzinho. Você vai dizer para a pessoa o que ela fez de bom, né? Olha, quando você fez isso, você ajudou a mamãe e o papai, isso foi muito bom. Isso mostra que você é uma pessoa colaborativa, é uma pessoa que se põe no lugar do outro. Então, isso é um elogio útil. E por aí vai. Pena que eu não tenho mais esse texto em mãos. Aí, o Caligares continua dizendo o seguinte, sabendo-se valorizado ou valorizada, ele ou ela não só cuidará de manter a sua boa fama, né? Evitando qualquer deslize que possa comprometer aquela aquisição, como procurará tornar-se cada vez mais digno desses elogios.
esforçando-se por adquirir ou desenvolver outros bons predicados que ainda tenha. Então isso é bem interessante, né? Se eu percebo que eu sou reconhecido, eu vou tentar melhorar cada vez mais, né? E desenvolver aquelas qualidades que o outro ainda não observou em mim. Aí, lá do finalzinho do texto, ele vai fazer uma observação assim, ó. O que a gente não deve fazer é dizer para o outro: você é mesmo um idiota, você é um palerma, você não presta para nada. Isso não incentiva ninguém. A outra coisa é: em seu lugar, eu faria assim. Até do meu ponto de vista, eu posso falar isso, mas que isso não seja uma coisa que eu esteja ressaltando as minhas qualidades, né? Mas que eu tenha o cuidado de dizer: olha, tem esse ou essa forma de agir nessa circunstância. O que você acha? A outra coisa que ele fala que nós não devemos fazer é fazer uma comparação assim. O fulano, ele sim é formidável. Porque quando eu elogio muito o outro, a pessoa que está ouvindo vai pensar assim: nossa, mas então eu não sou. Pode até não ser a intenção da gente, mas o outro toma dessa forma. A outra forma que o Caligares fala que a gente não deve fazer é assim: quando a pessoa faz alguma coisa e que ela fracassa, a gente falar assim para ela: desista, você nunca vai conseguir fazer isso. Não, 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 de jeito nenhum. Isso é uma forma de desestimular a pessoa a conseguir. Agora, a gente pode falar para a pessoa assim: olha, nossa, você conseguiu. Por exemplo, a pessoa numa primeira investida consegue fazer alguma coisa, mesmo que não seja muito bem feita, mas ela dá conta do recado. Então a gente vai dizer para ela: olha, de primeira você conseguiu, parabéns. Né? Você vai dizer para ela, indiretamente, você vai dizer para ela assim: continue, porque se você fez de primeira, na segunda vez você vai estar melhor, na terceira vez e assim por diante. E sempre parabenizar a pessoa pelas conquistas realizadas. Bom, tá aqui o texto do Caligares. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.